Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Questões de Matemática. Se você está gostando do material, se inscreva no canal, clique no sininho, dê um joinha e comenta esse vídeo também. Pessoal, vamos estudar aqui gráfico da função do segundo grau. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para a gente estudar isso, a gente tem que entender quando o gráfico vai ficar no caso do a maior que zero. E como é que o gráfico vai ficar quando a for menor que zero. Para isso eu vou colocar aqui o plano cartesiano, né? X, Y, e eu vou precisar dessa bolinha para movimentar o gráfico. Então o que acontece? Quando a é maior que zero, o gráfico, o gráfico da equação do segundo grau é uma parábola. O nome disso aqui, dessa figura em branco, é parábola. E quando o A for maior que zero, essas pontas aqui da parábola vão para cima. A concavidade, que é chamada concavidade da parábola, vai para cima. O que mais a gente tem aqui, né? Você observa que a parábola ela está triscando no eixo x em dois pontos. Esse primeiro eu chamei de x' e o segundo eu chamei de x duas linhas. Agora, por que essa parábola trisca em dois pontos? Porque o delta é maior que zero. No caso, quando você resolve a equação do segundo grau, né, pela fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, quando o delta é maior que zero, você vai encontrar o x' com um cálculo usando mais, e o x duas linhas com o cálculo usando menos. E por isso a gente vai ter duas raízes diferentes, porque o delta é maior que zero. Então ele vai cortar o eixo x em duas partes diferentes. Agora veja bem, ó, se eu subir aqui a parábola, e triscar só em um ponto, é porque o x' é igual ao x duas linhas. Nesse caso aqui, o delta ele vai ser igual a zero, porque voltando aqui para a fórmula. Se o delta for igual a zero, esse mais e menos não vai entrar na conta. Vai ficar só o menos b sobre 2a. Vai ficar uma raiz. E nesse caso, essa única raiz gera que o x' é igual ao x duas linhas. Agora, se eu subir mais aqui, ó, a parábola, e não triscar no eixo x, a gente vai concluir que o delta é menor do que zero. Por quê? Voltando de novo aqui na fórmula. Se aqui na fórmula o delta for menor que zero, nos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que não vai existir solução. E como não existe solução, significa dizer que o gráfico da função do segundo grau não vai triscar no eixo x. Beleza? Agora a gente vai aqui para o a menor que zero. Fiz aqui o plano cartesiano, x, y, e o pontinho para me auxiliar. Quando a é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. As pontinhas aqui do gráfico da parábola é voltada para baixo. Aí aqui é o mesmo esquema. Trisca em dois pontos, x', x duas linhas, quer dizer que o delta é maior que zero. Se o gráfico triscar, por exemplo aqui, só em um ponto, o x' é igual a x duas linhas. E se o gráfico não triscar no eixo x, quer dizer que o delta no caso aqui o delta é igual a zero, né? Quando trisca nesse ponto, e quando não trisca, o delta é menor que zero.
Esse estudo aqui do A menor que zero é o mesmo do A maior que zero. O que vai diferenciar é a posição da parábola. Quando A é maior que zero, a parábola é voltada para cima. E quando A é menor que zero, a parábola é voltada para baixo. Só que os casos de ter duas raízes, x', x', uma raiz com x' igual a x', ou nenhuma raiz, quando o delta é menor que zero, né? O estudo é o mesmo para os dois. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.